Oi, gente, tudo bem? Boa noite, vão entrando, vão chegando. Como estão? Tudo jóia? Eu tô revoltada aqui, já mostrei minha revolta, acabei de postar minha revolta na internet, né, do acontecimento sobre o pirinfenol. Muito triste. Muito triste, fico revoltada, mas hoje a gente vai falar agora a gente vai falar de assunto bom, de novidade, de atualização. É esse o nosso compromisso. Quem é profissional médico, trabalha com saúde, com estética da pele, tá sempre atualizando, estudando, faz parte, né, gente? Para oferecer o melhor para o paciente, para ter melhor resultado no consultório, para oferecer segurança, para você ter resultados, performance melhor na sua clínica. Não adianta, é isso. Tem que estar estudando, tem que estar se atualizando. E eu sei que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ir nesse último congresso, grande congresso do calendário brasileiro. Então não fica triste não, que eu trouxe aqui algumas novidades, alguns hot topics pra gente conversar hoje. Quem tá chegando agora, não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista, atuo aqui na minha clínica em Florianópolis e também dou aula na residência de dermatologia da UFSC, no setor de cosmetria, que é a área do rejuvenescimento, da saúde da pele. E aqui a gente teve, nesse último feriado, um evento de 4 dias de congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cirurgia Dermatológica, que é o primeiro grande evento nacional que tem aí a participação de 3, 4 mil médicos e cujo tema central é cirurgia dermatológica, e cirurgia dermatológica você entenda por procedimentos cirúrgicos e também por procedimentos que sejam estéticos invasivos, então preenchedores, lasers, tecnologias, injetáveis, no geral. Então tudo que é atualização a respeito disso, de técnicas, de equipamentos, com relação a procedimentos médicos estéticos, são trazidos nesse congresso, que é o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. E também técnicas cirúrgicas de maneira geral. É muito difícil num evento de 4 dias, com aulas o dia inteiro, trazer, assim, elencar assuntos. Então, eu acredito que nós teremos até mais de uma live para falar sobre isso. Mas hoje eu vou falar sobre, deixa eu ver aqui quantos que eu anotei. Vamos ver o que vai dar tempo da gente conversar, que daí a gente vai, vocês vão me perguntando também, a gente pode ir papeando em cima disso. 1, 2, 3, 4. 4 assuntos interessantes para a gente falar hoje, que vem de todos os segmentos, tá? Desde procedimentos até terapêutica também, porque também a indústria também traz muitas novidades nesses eventos. Geralmente a indústria farmacêutica, ela espera o primeiro grande evento nacional acontecer para trazer essas novidades, para colocar nas suas estandes as novidades. Então, um medicamento novo, uma molécula nova, um estudo novo, uma aplicação nova. Geralmente é nesses congressos, eles guardam, às vezes eles até já têm ali o produto e tudo mais, mas vai ser lançado no mercado, na comunidade médica, nesses eventos. Também legal participar. Eu fico lá perambulando nos estandes, porque sempre tem alguma novidade aí da indústria também. Então eu vou trazer um pouco de tudo para você acompanhar, tá legal? E se você foi no congresso, me conta aqui o que você mais gostou, que vai usar para sua prática diária, que talvez não seja o mesmo que eu vou comentar aqui. Tá legal, gente? Boa noite. Então, conversando sobre o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, eu já começo falando de um procedimento cirúrgico que eu achei fantástico, até postei aqui nos stories quem acompanhou, que eu acho que foi uma grande técnica, foi disruptivo e impressionou muitos colegas, não só a mim. Que eu já falei no início do ano, quando eu voltei do Congresso Americano de Dermatologia, sobre um equipamento que faz uma técnica chamada de microcoring, que é como se fosse uma técnica de micropunches, microperfurações tirada de pequenos cilindros de pele. Principalmente o equipamento, ele é posicionado no mercado para rejuvenescimento, principalmente o rejuvenescimento do terço inferior do rosto. É o equipamento que ele faz, né, mini punchzinhos simultâneos, né, a máquina vai bem rapidinho retirando aqui esses filetes, esses cilindros de pele, e isso reduz a área de superfície cutânea em até 8%.
Na época, mostrei o aparelho aqui na live. Se você quer assistir essa live, ela tá aqui salva no feed. É a live dos Hot Tópicos do MIT, na Academia Americana de Dermatologia. E aí esse equipamento que agora só é disponível ainda nos Estados Unidos, não tem no Brasil. É um equipamento que, se a gente for converter do dólar para o real, ele é um equipamento que ele não sai por menos de 500 mil reais, uma plataforma que está em uma média de 700 mil reais. Então, assim, bem pesado, bem oneroso. Só que aí o Dr. Emerson, brilhante, ele disse assim que o brasileiro é realmente muito criativo, né? A gente olha as coisas, a gente quer replicar, mas às vezes a gente não tem equipamento aqui. Mas o que a gente poderia fazer à semelhança dessa técnica? E aí ele fez a experimentação de fazer manualmente com o nosso punch tradicional mesmo, que a gente usa para as biópsias de pele, experimentar tamanhos diferentes de punches para tratamentos diversos. Primeiro ele começou testando, ele mostrou testando na área dos olhos, periorbitais, para flacidez cutânea, sobra de pele. Então aquela paciente realmente com bastante pele redundante, fazendo pequenos micropunches nessa região. Muito inteligente, afinal, a questão da área das pálpebras é uma área de pele mais fina, que geralmente tem uma recuperação super rápida, uma cicatrização que tende a evoluir muito bem. Então essa área foi eleita para começar essa técnica. E aí foram medidos vários cilindros, né, de punch e chegou-se na conclusão que 1 milímetro é o número de punch, que é o menor. É interessante para fazer essa técnica, que ele costuma evoluir bem, com bons resultados, e até os resultados apresentados não deixavam cicatrizes, né, cicatrizes aparentes, então muito legal. Então começou fazendo essa pequena área e ao invés de fazer igual o aparelho, né, que ele tem ali espaçado certinho ali o espaço entre os pequenos punches, se fazer artesanalmente mesmo, mas mais ou menos numa distância, né, de 1 a 2 milímetros entre um buraquinho ou outro, digamos assim, um furinho ou outro, um punch ou outro. Vou mostrar aqui foto para você ver. Sobre o aparelho, até andei dando uma pesquisada aqui antes da live começar e eu quero mostrar, deixa eu ver aqui se eu encontro o vídeo. Encontrei. Para você que nunca viu esse equipamento, eu vou mostrar aqui um vídeo do que é o equipamento que tem lá nos Estados Unidos, que não está disponível no Brasil e que foi a grande inspiração para essa técnica de Dr. Emerson. Então aqui, ó. Aqui, foi pro meu computador. Deixa eu tirar aqui, ó. Agora sim, tá centralizado. Estão vendo aqui, ó? Então, é o equipamento que ele vai, ó, fazendo esses micropunchzinhos. Vou fazer, dar um play, ó. Treating a 10 millimeter square area in less than 30 seconds. Viram? With each excision, the tissue is removed from the needles to an integrated suction system. Ele é bacana porque ele é bem rápido, tá? Se você pesquisar para o microcoring, tá? Você vai ver esses vídeos, até bastante médicos, cirurgiões plásticos, dermatologistas americanos explicando sobre esse vídeo, sobre esse equipamento, etc. Então, como ele é mas esse equipamento eles posicionam, pode ser usado para outras indicações, mas lá eles mostraram muito nas aulas americanas para tratamento de terço inferior da face, para a pele redundante aqui do terço inferior, que ele reduz até 8% e dá um certo lifting facial por reduzir essa área de superfície cutânea. Só que o Dr. Emerson, brilhantemente, fez primeiro na região periorbital para indicação de pele redundante, com ótimos resultados. Foi mais adiante, fez também a aplicação dessa técnica, só que artesanalmente, com micropunches de 1 milímetro, na região perioral, e depois, com um bom resultado, e depois estendeu para áreas faciais. Aí, no caso, foram mostrados casos de cicatrizes atróficas de acne, aquela cicatriz, paciente com aquelas cicatrizes em rolling, né, em que tem aquelas áreas compridas, deprimidas, né, e de rolagem, e que dão realmente um estigma, a gente sabe que é muito difícil de tratar, e aí foram mostrados vários casos com resultados muito bons para uma sessão. Imagina, algo que a gente consegue fazer com um custo muito bom, porque é um custo de um punch,
Depois disso, gente, olha que engraçado. Eu fui lá comprar punch de 1 milímetro. Eu vou comprar mais punch de 1 milímetro depois dessa. Eu fiquei alucinada. Os punches de 1 milímetro do congresso se esgotaram. Se esgotaram em menos de uma hora depois da aula do Dr. Emerson. Acho que todo mundo teve a mesma ideia, mas dá para encomendar. O punch, ele é um acessório com custo muito bom. A gente usa a nossa técnica, a nossa expertise, mas é claro que é o tempo ali de dedicação, de fazer, de saber anestesiar de maneira adequada, etc., que é a nossa expertise, que vale muito também. Então é um procedimento, mas que tende a ser bem menos oneroso do que este equipamento que tem disponível nos Estados Unidos. Como é que é a técnica de aplicação basicamente, tá, gente? A gente não tem um tempo aqui muito longo para ficar conversando, mas sim, basicão para você entender o princípio da questão. O Dr. Emerson, eu vejo que assim, os procedimentos dele, ele gosta muito de fazer aquela anestesia atópica de 1 hora com a lidocaína microsomada, né, que é a lipossomada, perdão, que é o nome comercial da Hermomax, que aplica 30 gramas, faz 15 gramas por 30 minutos, depois 15 gramas de novo por mais 30 minutos, performando então 1 hora de anestesia atópica com 30 gramas de lidocaína lipossomada. Sempre massageando, sempre usando primeiramente na pele engordurada, que é uma absorção melhor dos anestésicos tópicos, a gente sabe disso também. E aí depois, né, procede a antisepsia da pele e aí então é feito a anestesia. Então depois de 1 hora dessa anestesia tópica, eu confesso que para os meus procedimentos eu faço uma anestesia tópica diferente. Eu não sei como é que são vocês aí, colegas, na prática clínica de vocês, mas eu sou fã da versão magistral do que é o equivalente do nosso antigo Piaglis. Vocês lembram do Piaglis? O Piaglis era uma pomada anestésica fabricada pelo laboratório Galderma, cuja concentração era de 7% de tetracaína com 7% de lidocaína em uma máscara peel-off ou máscara plástica, que é aquela máscara, e eu acredito que está tudo neste veículo. O segredo da anestesia é este veículo. E aí eu faço isso, faço magistral, essa pomada, para os meus procedimentos em que eu preciso de uma analgesia tópica melhor. Mas essa é a técnica do Dr. Emerson com lidocaína, tá? E aí depois, então, desse procedimento anestésico tópico, é feito anestesia injetável, uma anestesia tumescente, uma anestesia de área, tá? Então, você faz a anestesia tumescente de planos profundos, mas sabendo que o grande objetivo é anestesiar a pele. Então, ele é feito no subcutâneo justadérmico, então em cânula mesmo, fazendo aquela anestesiazinha tumescente que a gente já usa para microagulhamentos mais profundos, para alguns procedimentos cirúrgicos, enfim, mesma anestesia tumescente. E aí depois se procede artesanalmente com a aplicação do micropunch de 1 milímetro em toda aquela área a ser tratada. Quando a pessoa, geralmente, né, você pode usar uma pinça de apoio para tirar os fragmentos desse punch, mas geralmente quando a pessoa aplica ali o punchzinho, o fragmento já se solta, ele já vem solto, você não precisa tirar ele com um tesourinho ou puxar com pinça, geralmente ele já se solta. Então, eu achei muito legal também porque torna prático, rápido o procedimento. Nos primeiros dias, fica aquele cilindro hemático, né? Que é dos micropunches. Aí, o curativo, depois de terminar o procedimento, curativo com micropore. Se estiver exudando muito, sangrando muito, uma gase micropore. Só. Depois tira em 48 horas este primeiro curativo e depois segue com o curativo tradicional, limpeza, higiene e curativo. Com relação à recuperação, até foi mostrado fotos da evolução, até os primeiros 7 dias fica aquela área hemática aberta, fica aquele cilindro, aquela crosta hemática que vai guiar o processo de cicatrização, de reparação daquela pele. Em algumas fotos eu pude reparar que ficava, principalmente na região periorbital, nas pálpebras, ficava uma área um pouco levemente mais hipocrômica, mas é que é normal no processo inicial de cicatrização e depois evoluía para uma homogeneidade da coloração daquela região. Então, no início fica um pouco mais aberto, fica aquele cilindro hemático aberto, o paciente pode se assustar, tem que ser bem orientado com relação a isso,
mas ele tende a evoluir bem, como é um pós-operatório, um procedimento cirúrgico com certeza, porque fica ali aberto, então tem que realmente ter bastante cuidado ali até esse processo de reparação acontecer, mas os resultados são bem interessantes. Eu tenho só que dizer, reforçar minha admiração ao Dr. Emerson, porque sempre vem com terapias sacadas muito boas e de baixo custo e que com, enfim, resultados fantásticos. Então, a técnica de micropunch, a doutora Emerson patenteou esse nome dessa técnica numa sigla chamada BMT. Então, já fez a patente dessa técnica, a técnica brasileira. Eu tenho certeza que vai ser muito falada aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo, nos próximos eventos, aí nos próximos anos. Trouxe aqui algumas novidades com relação à indústria. Como eu falo muito aqui de dermocosméticos e prescrição cosmiátrica, é óbvio que eu iria estar de olho no que a indústria traria de novidades com relação a dermocosméticos. O grande lançamento, que foi um investimento bem grande da indústria, foi com relação a um sérum da La Roche-Posay, Grupo L'Oréal, chamado Mela B3 Sérum. Também, quando estive no Congresso Americano no início do ano, já havia sido lançado esse produto, eles estavam lançando na ocasião daquele evento, e lá eles estavam lançando 2 produtos, o sérum, Mela B3 Sérum, mas também uma outra versão, uma versão em creme, que ele é uma versão em creme com FPS, com protetor solar. E esse produto, o grande diferencial dele é esta nova molécula, uma patente da L'Oréal, que foi decorrente de 18 anos de estudo para o desenvolvimento dessa molécula. Fiquei muito feliz com a aula que foi de demonstração, de apresentação desse produto, que foi conduzido pela grande pesquisadora dessa molécula, uma pesquisadora francesa, que demonstrou ali todos os estudos, mecanismos de ação, enfim, todas as aplicabilidades da molécula. E para você saber, então, essa molécula chama-se, o nome comercial, nome patente, Melasil com Y, cujo verdadeiro nome, digamos, o nome científico dele, ele é o 2-mercaptonicotilglicina, tá? Conhecido também pela sigla 2-MNG, 2-mercaptonicotilglicina. Então, essa é uma molécula que ela atua no mecanismo totalmente diferente da via do melasma. Então, para que foi posicionado esse produto? Para tratamento de melasma, tá? Melasma, hipercromias, de maneira geral. Hipercromia inflamatória, pós-inflamatória, mas principalmente melasma. Foi falado bastante em melasma, foi falado bastante em vias do melasma. E aí, essa é uma molécula que atua em um sítio novo. Então, a gente tem aí como mecanismos de tratamento de melasma, ações em tirosinase, em plasmina, em melanossomas. E neste caso, o mecanismo de ação do Melasil, ele é nos precursores da formação da melanina. É como se ele quelasse, como se ele bloqueasse os precursores da formação de melanina. Então, ele atua lá antes na via, tá? Não é via tirosinase, é via redução, né, dos precursores de melanina. E o que é muito interessante, porque aí é mais um mecanismo adjuvante no tratamento do melasma, porque a gente sabe que quando a gente associa vias de ação, tende a responder melhor. O Melasil, essa nova substância, ele foi submetido a diversos testes, e o que mais me surpreendeu é que eles fizeram um teste clínico comparando com o padrão ouro para o tratamento do melasma, em termos de molécula única, que é a hidroquinona, 4%. E aí, todos os testes de novas substâncias contra o melasma são estudadas com o seu padrão ouro, pareada com o seu padrão ouro, que é, no caso, a hidroquinona 4%. E os estudos mostraram curvas muito bonitas de não inferioridade do Melasil com relação à hidroquinona. Só que assim, a gente sabe que são estudos conduzidos pela indústria. Já houve recentemente uma molécula nova lançada pela indústria,
com também resultados bem assim, tipo de não inferioridade, muito próximos da hidroquinona 4%, a gente começa a usar na prática e a gente não vê tanto assim o resultado como de uma hidroquinona 4%, porque a hidroquinona é antiga, todo mundo já usou, prescreveu manejo da hidroquinona, sabe o poder de tratamento da hidroquinona. É irritativa? Tem seus efeitos colaterais, sim, mas em termos da sua potência no tratamento do melasma, a hidroquinona é fantástica. E aí, quando a gente vai usar outras substâncias que foram testadas comparando com hidroquinona, mostrando não inferioridade da hidroquinona, na prática a gente não vê tanto esse must como a gente vê com a hidroquinona. Tudo bem. Sendo uma molécula não irritativa, que é a proposta do Melacil, e que possa funcionar como adjuvante, como mais um mecanismo de ação no combate do melasma, show de bola. Estamos aí para experimentar de coração aberto, muito empolgados, que possa ser aí mais uma ferramenta no tratamento do melasma. Então, ele é um medicamento, um sérum que ele é indicado de usar durante o dia. Quem apresentou com esta indicação de usar de dia, pela manhã e à tarde. Então, que não atrapalha a maior parte dos nossos tratamentos, porque a gente usa muito dos despigmentantes à noite. Então, ele pode ser realmente um adjuvante, faz somar forças ali na rotina. Ele não é irritativo e ele não vem sozinho. Quando eles vêm com essa proposta de ser uma molécula nova, mas o pessoal coloca ali algumas moléculas antigas que eu digo assim, é para salvar o resultado. Já coloca algumas antigas, consagradas ali de uma maneira muito inteligente para fazer essa garantia, digamos assim, essa potência do tratamento. A indústria coloca, obviamente, pensando em potencializar o efeito dos seus produtos. E aí ele tem ali mais o palmitato de retinol, ele tem 10% de niacinamida, ele tem carnosina, que é um antioxidante, então ele tem outros ativos que ajudam aí também no combate ao melasma. Então eu vi com muitos bons olhos, fiquei empolgada com esse lançamento que é o Mela B3. Aqui no Brasil não lançaram ainda a versão creme com protetor solar que lançaram nos Estados Unidos, pode ser que venha, pode ser que não, o mercado é diferente, a gente sabe que aqui o brasileiro gosta muito de sérum, de produtos de alta absorção que não fiquem melecadas pesadas, e lá a gente vê uma necessidade diferente, um ambiente mais seco, pele mais seca, as pessoas gostam de produtos com uma cosmética um pouco mais pesadinha, mais cremosa. Então, mas esse daí foi uma grande novidade do congresso e foi lançado oficialmente neste evento. Bom, uma outra novidade que eu achei muito legal também de lançamento da indústria, que vem aí também aumentar nossas possibilidades, nosso arsenal terapêutico, que é uma nova versão comercial de ácido azelaico. A gente sabe que atualmente a gente tem uma opção comercial de ácido azelaico, que é o nosso querido amado Azelan, que falo aqui muito. Hoje em dia a gente nem fala tanto ácido azelaico, a gente já sai falando do Azelan, porque até então era a única versão comercial disponível no Brasil. E agora a Hypera, a Mantecorp, lançou o seu ácido azelaico, com um nome bem fácil de lembrar, assim como a Azelan, chama-se Zela, né, de ácido azelaico. O Zela, então, é um ácido azelaico tópico. Deixa eu recordar aqui, gente, Zela, questão de preço. Eu vasculho até preço. Comprar, tô achando aqui, comprar. Dragasil, São Paulo, R$ 77,29. Uma média de R$70, o que é mais ou menos o preço do Azelan. Deixa eu ver, Azelan. Azelan, preço. Vamos ver que pague menos. 70. Ó, estão iguais, estão páreo, tá? Então, temos aí mais uma opção. A questão é que o Zela, ele tem na versão de 150 gramas por grama, miligramas por grama. E ele vem, então, na concentração de 15%, que a gente fala 15%, né? 20% ou 15%. E, então, 150 miligramas por grama. O Azelan a gente tem na versão de 200 ou 150 ou 20% e 15%. Na versão de 20% é uma versão creme e na versão de 15% ele é gel creme.
E o Zela, ele na versão 15% gel creme também, tá? Então, ó, saber disso. E eu acho assim, ó, isso é uma observação minha, tá? A gente usa, apesar do ácido azelaico, às vezes ele vir mais concentrado na versão de 20%, eu tenho a sensação de uma maior potência na versão menos concentrada, mas que é em gel creme, por causa do veículo. Porque a gente sabe que o gel, ele facilita a permeação de muitas moléculas. A gente sabe que isso a gente observa com tretinoína também. Então, eu acho que ele vem bem potentezinho. Então, legal, temos uma opção fantástica de ácido azelaico. O ácido azelaico é um Coringão. Foi a palestra de apresentação de lançamento dele foi conduzido pelo brilhante Dr. Marco Rocha, que eu sou fã também. E ele fez um enfoque, uma aula muito bonita, falando de acne em todas as etapas da vida. Então, falando de acne desde da infância, às vezes em casos de puberdade precoce, até da acne adolescente, passando pela acne da mulher adulta, passando pela acne da gestante, passando pela acne da mulher pós-menopausa, e mostrando que o azelã, ele tem sua utilidade, o ácido azelaico, perdão, o Zela no caso, o ácido azelaico, ele tem sua utilidade e a sua benesse em todas as etapas. A gente sabe que existem muito poucas substâncias que são testadas no público infantil. A maior parte é de pacientes de 12 anos para mais, né? Então são testados no público já adolescente. E se eu não me engano, até vou olhar aqui na bula, eles apresentaram casos de uso em crianças acima de 9 anos de idade. E então, o que é interessante, porque dá uma ampliada, porque a gente tem cada vez mais casos de puberdade precoce. Não se sabe se em função, né, de alimentação, de mudança cultural, enfim, algo vem acontecendo que vem se observando essa questão de puberdade precoce, talvez às vezes, muitas vezes diagnósticos mais precoces, mas a gente tem aí uma opção aí interessante para acne nessa faixa de idade. Deixa eu ver aqui, confirmar com vocês, gente, que eu li isso e agora eu já estou esquecida, mas acredito que é 9 anos de idade. Depois eu vou procurar aqui depois melhor, já vou fazer uma postagem sobre isso. Muito bem. Na bula ele tá falando de 12 anos. Mas enfim, mostraram casos na aplicação lá para ser seguro, um medicamento de ótima tolerância para o público infantil. E aí, pessoal, que daí seria mais off-label, né? Em bula, 12 anos para cima, tá? Aqui na bula do Zela. Bom, foi feita uma revisão nessa aula muito boa dos mecanismos de ação e de benesse do ácido azelaico na pele. Foi reforçada a questão do efeito anti-inflamatório por redução de radicais livres liberados por neutrófilos, então efeito anti-inflamatório para situações pustulosas, como na questão de rosácea, acne inflamatória, então esse efeito anti-inflamatório muito interessante. Foi conversado também novamente pelo mecanismo de ação de modulação dos genes Toll-like 2, lembrando que o Toll-like, ele é como se fosse uma ponte de ligação do Cuticobacterium acnes com receptores celulares, que são essas pontes que desencadeiam os processos inflamatórios, 2 vias de processo inflamatório. E aí, então, quando a gente modula para menos o gene dos receptores de Toll-like, a gente tem uma menor ligação com a bactéria e, portanto, menor processo inflamatório, desencadeando menor quantidade de lesões inflamatórias. Então, muito legal. Nath, pode falar qual medicamento estou falando? Estou falando do medicamento, Carol, que é o lançamento da Mantecorp, que se chama Zela. Foi lançado no congresso, é o ácido azelaico, 150 miligramas por grama, 150 miligramas por grama, que é a 15%. Então, mais uma opção de ácido azelaico. O ácido azelaico já é conhecido, já é familiar
né, a nosso, mas só tem uma opção comercial, que se chama Zelan, e agora a gente tem essa nova opção que é o Zela. E no evento, na palestra de lançamento do Zela, foi comentado aí sobre as utilidades do azelaico em todas as fases da vida. E foi comentado novamente, né, como ele pode ser usado na acne na gestação, tá? E até é comentado de maneira interessante que, assim, se a gente tem uma paciente com a pretensão de engravidar, que seja tratada antes da gestação, porque uma acne não tratada, pré-gestacional, ela tende a piorar na gravidez. Uma acne controlada antes da gestação tende a se manter controlada na gestação. E uma acne que é realmente, né, tratada, ela pode, né, até não aparecer, não voltar na gravidez. Então, assim, tratar precocemente, o quanto antes a acne, em função dessa possível piora de uma acne não tratada na gestação, tá? Seguindo nos lançamentos da indústria, que isso é interessante porque isso é bom para nossa prática prescritiva, a gente está ali todos os dias com o nosso paciente, a gente vai levar esses medicamentos, o Zela já está sendo comercializado, eu entrei aqui na internet, está R$70 na farmácia. Então é legal porque isso é bem prático, né? A gente usa isso no nosso dia a dia. Um outro lançamento que não é um lançamento, não é tão novo assim, porque na verdade ele começou a ser falado no final de 2023, mas foi reforçado nesse congresso como um relançamento, é o anticoncepcional à base unicamente de drospirenona. Temos duas opções comerciais, do meu conhecimento, aqui no Brasil. E aí também a Mantecorp estava lá apresentando a sua drospirenona, cujo nome comercial é AMY, A-M-M-Y. Drospirenona, 4 miligramas. Como um anticoncepcional, então, como funcionando como um progestágeno, um anticoncepcional progestágeno, com efeito antiandrogênico. Foi comentado, até explanado de maneira muito bela, que os progestágenos, todos eles, né, a gente tem poucas opções antiandrogênicas e que eles são derivados, né, de progesterona e que a drospirenona, ele é derivado da espironolactona, que já é conhecida nossa, comercialmente chamado de aldactone. A espironolactona que tem o seu efeito antiandrogênico, então ele é a única substância que tem a sua origem advinda de espironolactona e que tem esse efeito antiandrogênico. Ele até falou ali numa equivalência que o drospirenona 4mg teria em média uma equivalência a 20mg de espironolactona. Não é muito, se for pensar, porque a espironolactona a gente usa numa dose mais alta. E quando a gente vai usar para acne na mulher adulta, 50, 75, 100mg, mas nessa dose ele tem um efeito contraceptivo, tem um efeito antiandrogênico para acne na mulher adulta muito bom. Ele é numa apresentação de 28 comprimidos, sendo 24 medicados e 4 comprimidos placebo para simular o ciclo menstrual. Então a mulher que toma, ela menstrua, porque ela toma aqueles últimos 4 comprimidos para ter o período de menstruação, e aí começa uma nova cartela. Fazendo aqui as minhas pesquisas, eu encontrei um outro produto comercial que também é de drospirenona exclusivo, que se chama Islinda, é um outro anticoncepcional também. Então tem o AMI da Mantecorp, que foi falado bastante no congresso, e tem outro que chama-se Islinda. Para você ter uma ideia de preço, esse que falo agora, Islinda, ele tem um preço de R$93 aqui num site da internet que eu pesquisei, e o AMI 128. Então, assim, a gente sabe que isso varia muito de um local para outro, de uma farmácia para outra, mas vocês terem uma média, uma ideia média aí de valores. Por que que eu trago a questão da drospirenona? Porque sim, né, gente? A gente sabe o quão desafiador e o quão prevalente está a questão da acne na mulher adulta. A gente sabe que é por uma questão muito também comportamental, cultural, as mulheres estão não usando mais anticoncepcional, tem essa questão também, mas tem outros fatores que não estão bem esclarecidos, que a gente vê realmente um aumento nos consultórios
da acne da mulher adulta, aquela acne que predomina em U no rosto, pescoço, regiões corporais, muitas vezes inflamadas, muitas vezes doloridas, internas, que muitas vezes não tem relação com oleosidade. A pessoa às vezes experimenta uma pele seca, mas tem acne, que é diferente da etiologia da acne do adolescente, tem aquela questão de oleosidade, às vezes bem associada, comedões. Essa acne, ela é uma acne realmente muito desafiadora. A gente tem diversas opções terapêuticas, temos a isotretinoína, que é fantástica. Tem a questão dos antibióticos, mas foi bem documentado até nessa aula do Dr. Marco Rocha, eu concordo plenamente que a questão dos antibióticos, ela deve ser muito consciente em ciclos curtos, porque pensando na desbiose e quanto essa questão modulatória, imunomodulatória da via intestinal, da microbiota, influencia no nosso corpo como um todo. Inclusive, foi até comentado de um estudo que foi feito em um determinado país, que crianças submetidas a antibiótico terapias de maneira muito frequente, muito extensa na infância, tinham uma associação com o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais na vida adulta. Então isso tem que ser pesado na hora da escolha da terapêutica. E que se você faz um ciclo de antibióticos, ele demora, a flora intestinal ela demora para recuperar em média até 9 meses. Então não é só terminou de tomar, voltou, não, ele demora ainda a recuperar essa flora, essa questão da desbiose tem que ser levada em consideração. Então, pensando em tudo isso, é muito interessante quando surge mais uma opção terapêutica. Então, a drospirenona 4mg pode ser uma opção para muitas pessoas, tá? Ele funciona como método contraceptivo e antiandrogênico de mesma forma. Para mulheres que não têm indicação de usar estrogênio, né, não tem ou não desejam os efeitos estrogênicos, é uma opção interessante. Ok? Que mais? E aí também eu achei interessante aqui um estudo que foi apresentado também de comparação de ácido azelaico versus adapaleno a 1%, mostrando que são semelhantes na acne da mulher adulta, ambos, e com menor irritação, taxa de irritação com ácido azelaico. Eu gosto muito de ácido azelaico, prescrevo muito, então quando a gente vê os estudos aí realmente documentando isso, a gente fica muito feliz. Bom, como já até passei do meu horário, eu sabia que a gente vai conversar muito mais, eu vou já convidar você para assistir a nossa live 2, tá? Que é no domingo. A gente faz Momento Pele Ciência terças-feiras e domingos, às 21 horas. Anota aí, você que está chegando para não perder. Essa nossa conversa que é sempre com o intuito de te atualizar, de te manter aí sempre à frente no mercado da área da saúde, da estética da pele. A gente sabe o quanto é importante estudar, estar atualizado, e a gente faz essa corrente aí de troca de informações. A gente vai continuar com a aula 2, que eu tenho mais assuntos para falar para vocês, não vou mostrar aqui das minhas anotações. E se você gostou dessa live, salva ela para ver quantas vezes quiser. Vou deixar salva aqui no feed por um tempo. Vai ficar disponível, que é meu aluno do PL3C. Tem a minha plataforma de ensino, que é a PL3C. Essa live vai ficar resguardadinha para lá, para você que não pôde ir no congresso e quer saber das novidades. E se você acha que vai ser útil para alguém, pode compartilhar à vontade também esse vídeo, tá? Um beijo para você, uma ótima semana. Obrigada por ter estado comigo até essa hora da noite aqui em mais uma live. Beijo grande.